Fala, meus amigos, meus queridos. Estamos começando mais um episódio do nosso Follow Jesus Podcast. Tenho certeza que esse podcast ele tá fazendo a diferença na vida de quem tem assistido. A gente está tentando trazer uma mensagem muito direta, uma mensagem edificante, né? Sempre pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos permite estar aqui. Hoje a gente vai contar a história de um cara muito maneiro, um cara que eu me inspiro muito. Tenho certeza que te inspira muito também, certo, Thiago? Meu Deus. É? E antes disso, a gente quer falar um pouquinho aqui do nosso parceiro que tem feito uma parceria muito grande aqui com a gente, nos permitido trazer esse projeto aqui para vocês, que é o QI Studio. Galera, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Todas as informações necessárias. Você que quer fazer o seu podcast, você que quer fazer ensaio fotográfico, todo o material de mídia, galera, que é sensacional. E o espaço, vocês precisam vir aqui para conhecer. Eu não vou falar muito. Quem tiver interesse, entre em contato através aí dos links que a gente vai deixar na descrição, certo? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, X, Facebook. Estamos em todas? Só não tem Fotolog porque não existe mais, né? Orkut? Se não... É isso. Segue Não lá, se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e é muito importante que vocês se inscrevam no canal também. E você que está nos assistindo de repente pela primeira vez, faz o seguinte, copia o link e manda para 167 pessoas aí da sua lista de transmissão, certo? Muita gente, né? É isso aí. Amém. E é isso aí. Boa noite, Thiagão. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, mano. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todo mundo aí de casa que nos acompanha. Hoje a gente está aqui para poder ouvir a história do nosso grande amigo Alisson, mais conhecido como Ali Show, né? Ali Show. Rapaz, Ele é... Comer 10 e faixa, eu vejo ali, cara, 10 e faixa. Eu chamo ele de 1001, tem de tudo. Boa noite, irmão. Tudo bem? E aí, gente? Boa noite aí pra quem tá nos assistindo. Quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse episódio. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá. Isso aí. Vamos dar início aí a essa grandes expectativas a gente tava, né? Durante a semana. Meu Deus. E é isso. Irmão, a gente quer que você fique muito à vontade, conte a sua história desde o início, de como que Jesus te encontrou, em qual estado você estava. Pode dar o start, fica à vontade. É contigo. Cara, então, o estado que eu estava era deplorável. Mas isso é a metade da história. vamos do início. Pra quem ainda não sabe, eu tenho 37 anos, então já vivi alguma coisa na vida, né? Passei por muitos lugares, conheci bastante gente, mas eu gosto de voltar lá no começo. Né? Eu nasci, pra quem tá acompanhando aqui, talvez você conheça o nome de alguns bairros que eu vou citar. Eu nasci num bairro chamado Vila São João, vocês conhecem. Bastante. E literalmente era ali a fronteira, né? A fronteira. Eu costumava dizer que era a minha casa, a minha rua, e dali pra baixo, meu irmão, o bicho pegava. Até ali na frente de casa tava tudo bem, dali pra baixo o bicho pegava. E eu cresci ali até os 6, 7 anos. E foi um começo de vida muito doido, porque eu assim, gente, ó, eu nunca tive dentro de casa uma pessoa que, eu via essa pessoa orando, eu via essa pessoa buscando a presença de Deus, eu nunca tive. A minha mãe, ela é uma bênção, e ela é. Eu até tenho que cuidar, porque quando eu falo da minha mãe, eu fico um pouco emotivo, porque vocês já vão entender. Mas ela não era evangélica, nunca foi, até hoje não é. Então, assim, eu não tinha aquela referência de, tem alguém orando, sabe? Eu fui conhecer Jesus lá na frente, lá bem mais além, eu tinha 19 para 20 anos. E, cara, eu vivia ali naquele contexto, eu conhecia aquela galera. E quando eu tinha quase 7 anos, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas acontecendo dentro de casa que não eram muito tradicionais, assim. Eu vim de uma família onde eu era o mais novo, de 4 irmãos, né? Um desses irmãos já era falecido quando eu nasci, então eu conheci apenas 2, né? E eu era o mais novo deles. E tudo certo, eu tinha 2 irmãos, tinha um pai presente, tinha uma mãe, só que eu comecei a perceber que a coisa estava tomando um rumo diferente, assim. Eu comecei a ver meu pai com umas atitudes esquisitas, que eu olhava assim, cara, mas isso não me parece estar muito legal, assim, sabe? E a coisa foi piorando. Meu pai se tornou uma pessoa
extremamente agressiva dentro de casa. Deixa eu fazer um adendo aqui, que isso é importante. Gente, assim, ó, eu vou falar muito do meu pai, mas muito. E eu queria pedir pra você que tá assistindo, pra você guardar o seu coração. Porque como eu comentei com os meninos aqui, eu vim trazer os detalhes. E nem todo detalhe é bonito. Então, guarda o seu coração. Isso aqui não é um momento pra gente sentir raiva de alguém ou pena de alguém. Não se trata disso. Só que essa é a minha história e eu preciso contar. Faz parte, né? Faz parte. Voltando. Meu pai começou a se tornar essa pessoa extremamente agressiva. Ele começou a atrair muito minha mãe. E a minha mãe começou a desconfiar e confrontá-lo. E ele não gostava disso. E começaram a ter muitas brigas. E, vamos lá, alguns momentos. Por exemplo, teve um dia que ele me tirou de casa. Como ele sempre fazia. Filho, pai vai jogar bola. Vamos juntar? Vamos. Sempre gostei de futebol, né? Vamos e tal. E adorava, mano. Ia pro campo, ficava vendo ele jogar bola. Pra mim, aquilo era muito legal. E só que ele... o pai vai passar no lugar antes. Daí tu dá uma esperadinha e beleza. Não, tá bom. Aí ele passou numa a gente, na minha época, chamava de vendinha. Passou numa vendinha assim, uma bodeguinha que tinha. Pode escolher um presente aí pra ti hoje. Aí eu olhei, tinha um avião grandão assim, todo colorido. Assim, esse aí mesmo que eu quero. Aquele ali, pega ali. Peguei aquele brinquedo, fiquei dentro do carro e a gente seguiu mais um pouquinho e eu sempre fui muito observador, assim. Eu tava ali, só que eu tava vendo o que tava acontecendo. Tava ali entretido, mas vendo o que tava acontecendo. Chegamos num certo local, olha, espera aqui que o pai já volta. E ele entrou e ficou um tempo e eu comecei a ficar apreensivo. Cara, cadê meu pai? O que aconteceu? E, vou lá ver o que ele tá fazendo. E eu vi meu pai com outra mulher. Eu entrei dentro do local e vi meu pai com outra mulher. E ali deu uma discussão e, tipo, eu com 7 anos, pirralho, tipo, querendo enfrentar e querendo, sabe? E ele me falou umas coisas lá que não convém citar aqui, porque foram bem baixas, enfim. E ficou naquilo tal, e aquele dia ele me falou um negócio. Vou te falar uma coisa. O que aconteceu aqui ninguém pode saber. Aí eu olhei pra ele assim, legal. Temos um acordo, eu falei, não. Eu não vou ficar quieto. Eu sei o que é isso aqui. E eu não vou ficar quieto. Com 7 anos, mano. Com 7 anos. Porque a gente já vinha vendo que tinha algumas coisas acontecendo. Eu já pegava frequentemente a minha mãe chorando. Sim. Falando no telefone com ele, reclamando que, tipo, tu não me ama mais, aquela coisa toda. Já tinha um cenário diferente. Já tinha um cenário. Então a gente já foi tentando. E os meus irmãos, eles sempre me protegeram muito, só que sempre com a verdade. Então a gente trocava algumas ideias, tipo, eles tentando falar na minha linguagem, né? Os meus irmãos, pra vocês terem uma ideia, a diferença de idade pro primeiro é de 10 anos. Então, assim, eu tinha 7, ele tinha 17. Ele já sabia o que era a vida. Então a gente conversava muito, trocava muita ideia. E a gente já também via um cenário de, tipo, meu pai tentando bater na minha mãe dentro de casa. Quantas vezes eu não vi o meu irmão defendendo a minha mãe? Meu pai não bater? Sabe? Deixa eu continuar e depois eu falo de outros episódios a respeito disso de agressão. Mas a gente ficou naquele impasse ali e ele falou, olha, cara, se tu falar alguma coisa pra quem quer que foi, eu descobri que foi tu eu te mato. Tipo, ele veio dar aquele susto assim, sabe? Tipo, o cara é criança, ele vai... Mano, então faz o seguinte. Não me leva pra casa. Mata agora já. Porque se eu sair daqui, eu vou chegar em casa e tá feito. E ficamos naquela, ele não botou fé no que eu falei e me levou pra casa. Quando a gente chegou em casa, a mãe viu que eu cheguei já meio agitadão. E ele só me deixou e saiu. Ele não entrou dentro de casa, ele me deixou e saiu. E a mãe viu que eu cheguei meio agitado. Alisson, senta aqui, o que foi? Onde é que tu foi com teu pai? Eu, mãe, a mãe tem um papel e uma caneta? Ela, tem. Eu desenhei certinho um mapa do trajeto lá de casa. Caraca, mano. Muito detalhe mesmo. Detalhe. Até onde era o local lá, que a mulher era dona de um bar. E eu lembro que tinha... Antigamente eram aquelas portas que elas eram assim e assim. Então em cima tinha umas madeirinhas e tal. Sim. E eu lembro que no colégio que eu estudava tinha uma igual. E eu falei pra mãe, é um lugar que tem as portas iguais lá na escola. Ela, tá. E nisso meu irmão mais velho em casa, a mãe só trocou uma ideia com ele, ele pegou a bicicleta e foi.
Aí ele foi, passou lá, reconheceu o local e tal. Daí passou uns dias. Naquela noite foi mais uma briga, porque o pai não dormia em casa. Aí mais uma vez eu ouvi a mãe no telefone dizendo, pô, não me ama mais, tu tem que voltar pra casa, não é assim? Tipo, esse cenário, cara, esse caos, assim, digamos assim. Desde que tu te entende por gente, era assim dentro da tua casa. Desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 2 lembranças desde que eu me entendo por gente. A primeira era eu pegando no sono com o meu irmão tocando teclado, que durante o tempo a gente dormiu sempre no mesmo quarto. E depois de um tempo, a gente separou os quartos, ele tinha o quarto dele, e eu e meu outro irmão tínhamos outro quarto. Só que era do lado, casa de madeira, passava tudo. Então, eu tenho 2 lembranças. Uma é essa, eu pegava no sono, ele tocando teclado lá e tal. E a segunda lembrança é essas coisas que aconteceram relacionadas à minha mãe e meu pai. E depois de uns dias, a minha mãe foi, de fato, e descobriu que realmente ele estava tendo um relacionamento extra, né? Conjugal. E ali, mano, o caos ele começou a reinar dentro de casa. Porque daí uma pessoa agressiva se tornou mais e mais e mais agressiva. Eu lembro de episódios de eu estar em casa sozinho com a mãe e eu ter que gritar pra vizinha intervir, porque senão meu pai ia matar minha mãe. De tentar pegar a faca pra matar ela. Eu lembro de um episódio, e isso me marcou muito, eu carreguei isso durante muito tempo, que a situação ficou tão insustentável que a minha mãe não sentia mais segurança em dormir no mesmo quarto que meu pai. Então o que é que ela fez? Eu vou dormir no quarto com vocês. Tinha a cama do meu irmão, tinha a minha cama e no meio tinha o chão, ela dormia no chão. E numa noite dessas, a nossa casa era uma casa simples, de madeira, então... não sei se alguém aqui que vai estar assistindo isso vai lembrar. As casas antigamente, elas não tinham fechadura. Fechadura era um negócio caro e complicado de colocar. Então tinha um negócio chamado tramelinha. A tramela era uma madeira atravessada. Olha como eu sou velho, gente. Tá revelando a idade. Eu tô revelando a idade. Era uma madeira atravessada. O sentido da parede era assim, a porta era assim, você colocava uma madeirinha assim e aquilo era fechadura. E eu tinha umas viagens que eu ficava assim à noite, viajando assim, e eu lembro assim como se fosse agora, assim, cara. Eu tava virado pra porta, só que eu tava com o pé na festinha da janela. Tava entrando um ventinho, e assim, pá, mó brisa. Sabe, aquele momento viajando antes de dormir, pô, mó brisa e tal. E eu, E, cara, aí eu escutei os passos, porque casa de madeira, escutei os passos, daí eu pensei assim, sei lá, né, meu irmão, pai, alguma coisa. E aqueles passos pararam, e aí eu vi a ponta da faca entrando por baixo da tramela, jogando ela pra cima, pra abrir a porta. E ele entrou no quarto. Ele se ajoelhou em cima da mãe e quando ele subiu, eu dei um grito. Eu assim, opa! E daí ele parou e quando eu gritei, o meu irmão acordou também. E o meu irmão já acordou e já foi em cima dele, já ficou tipo, entre, sabe? Sim. Então assim, eu cresci nisso, mano. Eu cresci nisso. E deixa eu te perguntar, mano, isso tudo, tipo, são lembranças muito nítidas, né? Tipo, detalhes muito ricos que tu tem, que tu carrega, mas isso hoje não é mais uma dor que tu carrega. Tu não. Conseguiu... Hoje, graças a... Tu tem isso resolvido, no caso? Eu tenho resolvido e mais pra frente eu vou contar como eu resolvi. Tá, beleza. Legal. E uma outra pergunta. Isso tudo aconteceu lá na Vila São João? Lá na Vila São João. Naquela casa da esquina lá, na beira da grota. Entendi. Lá. Naquela mesma casa que, por exemplo, o meu irmão tocava teclado e tinha 1 milhão de... Cara, ele teve banda de reggae, de rap. E o tio do Everton tava lá do lado dele sempre, que era o Ricardo. Ricardo vivia lá dentro de casa. Provavelmente a gente se cruzava quando era moleque direto e a gente não lembra um do outro. Não lembra. Porque, tipo, a minha referência era o Ricardo. Assim, eles eram brothers, são verdade. até hoje. Eles tocam numa banda hoje, inclusive, hoje em dia tocam. O teu irmão e o tio do Everton. Sim. Uhum. E tinha uma galera lá e, tipo, então eu vivia nesse contexto. Por isso que uma vez eu citei aqui que, pô, eu tenho lembranças ruins de lá? Tenho. Só que isso era uma coisa legal, mano. Tá, não, mas então peraí. Então, tipo, isso também foi o que te levou pra música? Foi mais ou menos. Porque, tipo, Foi mais ou menos. o Everton falou que... Porque a minha vibe no começo não foi música. Entendi. Eu sempre conheci música. Eu tinha um irmão, um excelente músico. Meu avô tocava bateria, a família toda toca um monte de coisa. E eu tava sempre ali. Só que o meu foco não era música. Até Entendi. porque eu olhava pra minha família, quando eu pensava assim, o que eu pensava relacionado à música? Um dia eu vou aprender a tocar alguma coisa. E
E sei lá, quem sabe eu toco uma musiquinha ou duas com meu irmão ali. Sim. E daí, tipo assim, teclado eu já não ia, que é o que eu toco hoje. Que louco, né? Eu nunca fui, mano. Porque, tipo, ele toca. Sim. Eu nunca fui. Eu tentava violão, bateria, um monte de bateria mesmo, até hoje. Eu não. Cara, Eu, pra bateria, eu tenho 2 mãos esquerdas. não. Eu tenho 2 mãos esquerdas e 2 pés esquerdos. Cara, não vai, irmão. É uma loucura, não vai. Sabe? Então, tipo, tinha esse contexto, sabe? Tinha essa coisa que era legal. Fora as coisas de infância, que o cara brincava ali, fazia amigo, isso aí. Eu tive, só que era sempre com esse porém. Começava a anoitecer, cara, tu já ficava, putz, como é que vai ser, sabe? E, como eu falei, tipo, o meu foco não era muito a música, era futebol, mano. Futebol. Ali, aquela época ali era tudo Era, futebol, né? todo mundo queria ser o Romário, todo mundo queria ser o Ronaldo. Alguém me falou que eu dava jeito pra coisa e eu acreditei. 2002 tu meteu o Ronaldo Fenômeno. Cara, porque Cebolinha? não deixaram. Porque não deixaram, tá? Senão eu tinha... Cara, eu fiz. Nossa. Tu fez, legal? Nossa. 2002. Imagina agora. Não. Vou Hoje, chamar a IA aqui pra fazer uma montagem. hoje em dia não tem como, Meu cara. pai, cara. Enfim, mano. segue Mas lá. era isso. E aí, pulando um pouquinho, que ali teve muita coisa, a gente, um pouquinho depois desse dia que a gente viu o pai tentando fazer aquilo, a gente, não vai dar. Daqui a pouco Vai acontecer. vai acontecer alguma coisa que a gente não vai ter mais como reverter. Como é que vai ser? E eu lembro da gente conversando assim, cara, e a mãe falou, não, eu vou embora. Eu vou embora, e foi aquela coisa, eu vou embora. E a gente começou todo né, vamos procurar casa e tal e tal. E naquela época, gente, isso era 1994 ou 95. Era por aí. Hoje em dia é muito fácil, você vai no cartório, quer me divorciar, vai lá divorcia. Cara, naquela época era escândalo. Sabe? Tipo, tava começando ainda aquele negocinho assim de aceitar na sociedade a mulher divorciada. Tanto que quando a gente se mudou, que a gente foi morar lá no Monte Cristo, a gente tinha vizinhos que perseguiam minha mãe. Simplesmente porque ela era uma mulher divorciada que tinha 3 filhos. Olha, A cara. perseguição, esse era o motivo. Não tinha uma coisa, ela fez alguma coisa, então... Era isso. Era só porque ela era divorciada. Tipo, não tinha dignidade. Só que a minha mãe bancou essa parada, entendeu? E no dia que a gente resolveu se mudar, a gente tinha combinado de se mudar. A gente não falou nada pra ninguém, porque a gente conhecia já como é que era a peça. Tipo assim, ó, a gente tem que sair, ele não pode ver. Quando ele chegar em casa, ele que lide com o silêncio. Que a gente não vai estar mais aqui. Cara, só que alguém contou. A gente até agora não sabe quem contou. E, cara, eu lembro de ele chegando, mano. De carro assim, arrebentando tudo. Quase arrebentou o portão da garagem, entrou. E a gente tinha organizado uma mudança. A gente não tinha como levar muita coisa. E era uma mudança que dava de fazer a pé. Até porque dali pra lá Coisa rápida. Saía, descia ali, subia, né? E tava Hoje lá. é uma reta. né? Mas Hoje é uma reta, né? Tinha que descer. Antes tinha, passava pelo caminhozinho ali e tal. Só que, cara, não deu tempo. Então, assim, a mãe tinha planejado de levar as louças que ela ganhou de casamento. Ele chegou, cara. Ele jogava as coisas no chão assim, ó, quebrou tudo. Pegou foto de que ela tinha de lembrança antiga, rasgou tudo e coisa. E foi aquele caos. E naquele dia ele conseguiu mudar a minha vida. Porque até então eu tava tipo, a gente vai sair daqui e depois tá tudo bem, sabe? Só que quando a gente tava saindo, ele me pegou assim, ele olhou pra mãe assim, ó, vocês vão mesmo? Esse aqui, ele não vive até os 18. Vai virar vagabundo, não vai dar nada na vida. Falando de ti. Falando de mim e apontando pra mim. Mano, isso é duro, né? Tu ouvir coisas de alguém que é uma referência. Tipo, o pai é a referência meu pai, masculina pro homem, cara. E o cara ouvir um negócio Sabe? desse. E isso, cara, durante muito tempo eu carreguei. Primeiro eu carreguei a raiva de ele ter falado aquilo de mim. Eu fiquei assim, cara, como assim, velho? Porque eu sempre entendi o que era uma família. A minha mãe, ela sempre deu mano, nem de 10, mas de 20 a 0 nisso. Eu sempre tive uma boa referência de família, de amor. A minha mãe sempre cuidou de mim. É isso que eu ia perguntar, mano. Tipo, tudo esse contexto, todas essas coisas que tu viveu, isso de alguma forma afetou nas tuas relações, tipo, fora de casa? Tipo, Total. a maneira como tu tratava teus amigos, Total, como tu total. tratava, tipo, teus parentes, ou até, tipo, a dificuldade, de repente, que tu tinha de iniciar uma amizade com alguém por uma desconfiança e tudo Total. mais. Total, porque assim, no começo eu não ligava muito. Porque eu tava ocupado em tentar não atrapalhar. A minha mãe trabalhava pra caramba, porque assim, quando a gente se mudou, cara, a gente se mudou sem nada.
A gente entrou dentro do apartamento sem nada. Nada. A nossa primeira janta tinha 4 garfos, 4 facas, uma pizza que meu avô levou e uma mesa e 4 cadeiras emprestadas que uma amiga da minha mãe levou pro apartamento. A gente começou a vida assim. A tua mãe alugou o apartamento? A mãe alugou o apartamento, só que a gente foi sem nada. A gente não tinha como ter nada. E a gente passou muita dificuldade. E aí eu comecei a ter muita raiva. Aí começou a me afetar. A gente passou muita dificuldade porque aquela época era a época do cheque. Sim. Então, o que meu pai fez? Ele passou vários cheques e, tipo, no nome da mãe. E ele ficava com tudo e simplesmente não pagou. Então, assim, a gente tem que começar a vida. A gente até tinha dinheiro pra recomeçar a vida. Só que também tinha um monte de dívida. Então, assim, era dormir no chão. Era tipo, de eu acordar, pô, eu já tenho um colchão, mas de eu acordar pra ir no banheiro à noite, a mãe tava dormindo só no lençolzinho. E isso começou a me deixar muito enfurecido. Com tudo, com todo mundo. Eu dizia, cara, que vida é essa? Tipo, aí eu começava tudo a transferir pra ele. Tipo, olha só o que ele fez. Olha só o que a gente tá passando. E aí, tipo, a semana tem 7 dias, 4 dias a mãe chegava contando, pô, teu pai me perseguiu hoje. Eu tava lá na frente do trabalho, ele veio com o carro e me deu um susto, tipo, pra me assustar. Sabe? E isso começou a me baquear, mano. Baquear. E nesse contexto eu conheci uma pessoa, um abençoadinho que eu não vou falar o nome aqui, que vocês conhecem. Que, mano, crente que está me assistindo. Essa história é boa, cara. Sabe assim, o enviado do Satanás? Isso. Eu vou te provar. É, esse, né? Eu vou botar teu na ponta da faca. Que, cara, esse moleque, mano, ele me infernizou a vida, cara. Eu morei 2 anos e meio ali no Monte Cristo. Eu apanhava desse cara todo dia e eu nunca fiz nada. Tipo, nem assim, ó, nem de olhar torto, nada. Eu vivia na minha e ele vinha e eu tava andando, chute. Aí eu tava, vamos jogar bola, eu tava jogando, ele nem tava na quadra, ele vinha lá de fora, entrava voadeira. Em mim, tudo em mim. E eu dizia, cara, o que eu te fiz? Não, porque tu é folgado. Folgado o quê, cara? Eu nem falo contigo, irmão. Tu tá louco? E tipo, ele morava no 3º e eu no 4º. Então, tipo, até medo de ir pra casa eu tinha. No mesmo prédio? No mesmo prédio. Só que o que acontecia? Eu chegava em casa e falava com a mãe, não briga. Que não pode, que não sei o quê, que não pode. E paralelo a isso, eu comecei a gostar de futebol. E a quadra tinha uma regra. Se brigar, tá suspenso. Sim. Então, irmão, eu não podia brigar. Eu apanhava calado porque eu queria estar jogando bola. Regra do seu marido, né? Eu queria estar ali, sabe? Só que um belo dia, o que esse cara fez? Ele foi lá em casa. Ele chamou um amigo meu, que era amigo meu mesmo. Esse amigo bateu lá na porta do apartamento e eles acharam que eu tava sozinho em casa. Só que o meu irmão tava no quarto. E tipo assim, eu atendi aqui e aqui tinha um corredor e meu irmão via a porta daqui. Sim. E ele veio me falando um monte de coisa que eu vou dizer pra vocês que eu até agora não entendi qual foi a daquele rolo. Tipo, era um negócio sem sentido. E ele tentou me chutar. E quando ele chutou, eu desviei. E o meu irmão gritou, ô fulano, sai fora. E ele se assustou e vazou. Cara, naquele dia, o meu irmão me deu o conselho que... Mano, como eu usei errado. Como eu usei errado, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ele assim, senta aqui. O que é isso aí? O que tá acontecendo? Daí eu comecei a falar, não, pô, todo dia, tu já viu, eu falo com a mãe e tal, não deixa e tal. Alisson, ou tu revida. Ou daqui a pouco ele te mata. Não, mas é que a mãe... Porque... Não. Esquece a mãe agora. Agora eu e tu vamos fazer um acordo. Dá só uma. Que ele já não vai estar esperando. Tu dá só uma e ele nunca mais vai te incomodar. Eu, tá. Tipo, aquele tá. Sabe assim, nem vou fazer nada. E o tempo foi passando, ele deu uma acalmada. E faltava coisa de 2, 3 semanas pra gente se mudar pro Cobra-Sol. Aí a mãe veio, Alisson, vai lá na padaria pra mim. Ai, mano. Comprar 1 litro de leite e 10 pães. E era 1 litro de leite de pacote saquinho. Chovendo. Já não gostava, né? Aí eu tinha que usar guarda-chuva. Eu nunca gostei de usar guarda-chuva, mano. Eu já fui brabo já pra venda. Tipo, tô voltando, só que o teu espacinho. Agora eu te pego. E veio. E bateu e derrubou. E eu me embolei com guarda-chuva, com saco de leite, com pão, tudo. Foi tudo pro barro. Aí eu levantei, eu olhei pra aquela situação. Lembrei do que meu irmão me falou. Agora. Daí eu pensei assim, apanhar eu já vou, né? Porque era pra eu ter chegar em casa com um monte de coisa, eu vou chegar sem nada todo sujo. Apanhar eu já vou, então pelo menos. Só que, cara, eu não dei uma. Foram várias. Aí foi o erro. E várias. Era uma só. E várias. Mãe, me perdoa, mas hoje... Tipo, tava muita coisa acumulada e dali, mano, eu não parei mais. Ele se machucou bastante, o pai dele bateu lá em casa, conversou com a mãe, aquela coisa toda, aquele
blá, blá, blá. Deus que me perdoe, porque moleque folgado, pô. Sim. Moleque folgado. E pra quem, mano, não tinha Jesus nessa época, ele até apanhou pouco. Sinceramente, ele até apanhou pouco. Porque faltou, mano. Só que dali, mano, qualquer coisa que acontecia eu resolvia assim. Porque eu percebi que, cara, tipo, gerou uma repercussão aquilo. Aí na outra semana veio o primo dele tentar tirar satisfação assim, tu quer apanhar também? Apanhou também. Aí tu já ficou grandão, Sabe? assim? E aí eu comecei a ficar desse jeito. Só que assim, ó, com tudo. Entendi. Só que eu comecei a perceber, cara, aí, pô, a gente se mudou. Tava em outro bairro, outra escola, outro tudo, outra vida. E aquilo continuava. E agora, tipo, porque assim, moleque folgado, sempre se levanta alguém, é criança, irmão. Sim. Sabe? Ainda mais a gente, no nosso tempo, que no nosso tempo não tinha bullying, era zoeira, tipo. O cara vinha, me chamava de, ô, seu preto, apanhava. Mano, isso tu acha que tudo isso começou a acontecer por consequência daquelas coisas que aconteciam na tua casa? Sim, e era o que eu ia falar agora, porque eu comecei a perceber que eu projetava. Eu não tava batendo, por exemplo, em ti, eu tava batendo no meu pai. Sim. Eu tava descontando nele. O que era pra ser uma no fulano, eram várias no meu pai. Eu via ele quando eu tava batendo e eu comecei a perceber isso. E eu comecei a conversar com meus irmãos sobre isso e ele, cara, não, segura, tal, não sei o quê. Só que eu não segurava. Eu não segurava a ponto de, tipo, o cara vir me ameaçando com faca, com coisa, e dizia, não, então vambora, irmão, vamos lá. E começou a ficar perigoso a parada. Porque eu me tornei um adolescente, tipo, violento. Violento. Se eu passasse por ti na rua e eu via assim, pô, eu acho que ele me olhou torto, eu não perguntava. Já, Eu não perguntava. já ia pra ação direto. Eu ia porque, tipo, eu tava, tipo, não, eu não vou pagar pra ver. Primeiro eu, né? Antes a mãe dele chorava do que a minha. Tipo, eu virei essa pessoa com 12, 13, 14 anos. Sabe? Então eu fiz muita coisa errada, velho. Fiz muita coisa errada. Só que sempre projetando uma raiva que eu tinha, uma frustração que eu tinha de não ter um pai. E, cara, quantas vezes assim, ó, eu procurava a situação, sabe? Não precisava daquela situação. Eu procurava porque eu queria bater em alguém que eu tava com raiva. Aquilo ali tava aflorando, assim, né? sabe? Tipo, é o meu jeito de resolver a vida. E como é que, tipo, mudou? Como é que tu virou esse Alisson de hoje, né? Porque Então, mano, só Jesus, cara. quem te conhece hoje... Só Jesus. Não que às vezes tu não fique irritadinho, né? Não, eu fico, tá, gente? É normal. É normal, gente. É normal, tá, galera? Vou confessar pra vocês, assim, Mas que hoje ele é mentalmente uma a gente bênção. às vezes tem vontade de bater em muita Sim. gente, porque as pessoas nos tiram do sério, só que a diferença é que agora tem Jesus. Sabe? E aí, como é que foi essa Então, mudança? Aí a Porque aí tu gente- já tava com 13 anos, 14. E eu fui mais um pouco nessa pegada e eu comecei a sossegar um pouco quando eu vi que o futebol começou a ficar sério. Eu comecei a ter oportunidades e eu comecei a perceber, eu não posso ser assim, porque se eu for assim, eu vou perder as oportunidades. Tipo, com 12 anos, eu tava jogando um moleque bom de bola. Então, dentro disso tudo, tu ainda tinha o sonho Eu de ainda se tornar tinha o um futebol. jogador de futebol. Eu ainda tinha o futebol na minha mente. E eu tinha o futebol na minha mente e eu vou atrás e, tipo, as coisas acontecendo, as coisas dando certo e vai. Só que o tempo foi passando, aí eu fui pro Cobrasol, ficou aquela vidinha daquele jeito ali. Quando eu tinha de 12 pra 13, a gente se mudou pro Campeche, que foi onde eu morei a maior parte da minha vida. E ali, tipo, um ambiente totalmente novo, os mesmos problemas. Briga na escola, encrenca, coisa arada. Só que eu naquela, tipo, segura um pouco, aí um pouco tu consegue segurar, um pouco tu não consegue. E eu fui crescendo assim, fui indo empurrando com a barriga, sabe? Eu vivia uma vida, mano, empurrando com a barriga. Eu estudava, jogava minha bola, ouvia minha música, porque eu sempre gostei de música, então na nossa época tinha o Discman, né? Botava o CD e tal. Era a bola no pé e o Discman no ouvido. Só que eu era aquela pessoa que... O Alisson tá dando os detalhes que tá entregando a gente. Assim. Falei que ia ser assim, gente. E, cara, e foi indo assim, até que quando eu tava com... Eu já era maior de idade, eu me formei e um dia eu resolvi voltar na escola. Tipo, vou lá ver como é que tá a galera e tal, coisa. E eu voltei na escola e eu tinha conhecido a minha esposa hoje, a Carla, eu tinha conhecido ela no colégio. E eu voltei e ela tava lá. Tipo, ela era 2 anos antes de mim, daí eu voltei, ela tava lá e a gente conversou e tal, e ali, né, aquela coisa toda, gurizão, a gente começou a conversar e tal, e começou a namorar. E a família dela era evangélica. Pai, mãe, todo mundo, tal. E dali começou, eu comecei a frequentar a casa dela e tal, daí a minha sogra me convidava algumas vezes, eu não era muito, sabe, não era muito assim e tal, mas vamos lá pra ver qual é. E, mano, foi muito doido, porque um belo dia eu entro na igreja, tô lá olhando e eu conhecia de música. Eu sempre tava ouvindo, sempre tava acompanhando meu irmão. E eu, pô, coralzão bonito, velho. Pô, o gurizão lá canta bem.
Pô, olha ali a banda. Olha ali a banda. E parei na banda, assim. Cara, isso devia ser o meu segundo, terceiro culto. Eu parei na banda, assim, que engraçado, né? Tem tudo, baixo, bateria, tá, violão. Só não tem teclado nesse negócio aí. E aí veio um negócio muito forte dentro de mim. Então vai lá e faz. Mas veio assim, aquela pegada, sabe? Ué? Quem é que tá falando comigo? O que aconteceu aqui? Será que não é pro meu irmão? O que tá acontecendo aqui? E, cara, Deus começou a falar comigo assim. E aí eu fui conhecendo a palavra. Fui, e tipo assim, conhecendo a palavra sem aceitar Jesus. Só visitando. Até que um dia, irmão, o irmãozinho foi lá, me pegou. Cara, tu já vem aqui faz tempo. Tu já é da casa, só falta tu aceitar. Aí eu naquela, pô, irmão, não tô preparado. No caminho a melancia se ajeita. Assim, irmão. Me pegou, me levou lá na frente, eu aceitei Jesus e ali começou. E começou um processo muito doido de transformação, porque daí, cara, eu notei assim que isso foi uma coisa que Jesus tirou de mim da noite pro dia. A raiva. Eu tinha muita coisa mal resolvida ainda, só que eu aprendi a não reagir. Eu via uma situação que antes eu bateria em qualquer pessoa, olhava assim, deixa pra lá. E eu comecei a ver, cara, como assim eu tô deixando pra lá? E eu comecei a conversar com algumas pessoas. Não, isso aí é o Espírito Santo, tá começando a agir na tua vida. Tu só aproveita. Tinha um irmãozinho, cara, aqui, pô, uma benção, irmão Paulo. Ele era porteiro da igreja. Cara, eu trocava muito ideia boa com ele. Eu conversava com ele assim, só aproveita, é o Espírito Santo. Porteiro da igreja Sabe? Isso é antigo também, né? E cara, ó, tu só aproveita e tal. E vamos aí, Jesus é contigo e tal. E a gente foi indo. E, cara... daí tem muitas coisas que aconteceram. O meu pai, assim, ele nunca deixou de incomodar. Até o dia que a gente deu basta. Mas nessa época, eu estando na igreja, tentando começar uma nova vida, já estava noivo. De vez em quando chegava uma história. Que ele fez isso, que ele fez aquilo outro. Nesse período, o meu relacionamento com a Carla terminou. A gente era noivo e não deu mais certo. E aí eu fiquei um tempo solteiro e tal. Conheci outra menina, comecei a namorar e tal. E por que eu tô falando isso, né? Porque numa dessas vezes que eu falei assim, até a gente dar o basta, ela tava junto. Porque o que aconteceu? O meu pai tinha tentado conversar comigo para abrir uma empresa. E eu falei, pô, não vai rolar. Eu sou novo, a única coisa que eu tenho é meu nome, e eu tô tentando começar a minha vida com meu nome, tu não conta. Aí, mais uma discussãozinha, porque não se ajuda tal, aquela coisa toda, aquele bate-boca e tal. Mas antes disso, vocês já tinham se encontrado, tipo, trocado uma ideia ou não? Tipo, aconteceu aquilo tudo. Cara, eu vou te falar assim, ó. Cada um seguiu sua vida e... O dia que a gente saiu de casa, do Vila São João pro Monte Cristo, eu posso contar 5 vezes que eu vi ele. Tipo, dos 7 ao dia que ele me chamou pra conversar dessa empresa, que foi com 19, 20 anos. Um ou outro dia dos pais, porque ele era uma pessoa, tipo, bem difícil, assim. Eu tava com ele e eu via que ele não queria estar comigo. Sim. Sabe, tipo, eu tô cumprindo uma rotina aqui, te peguei aqui domingo só pra, sabe? Então, tipo, não tinha. Aí um dia eu cheguei, mãe, eu não quero mais ir, porque... Não faz diferença, não faz né? diferença. Eu estando lá, não faz diferença. E aí eu cresci sem. Entendi. Sabe? Cresci sem, assim. E com aquela coisa remoendo, assim, né? Eu sei, irmão, que nesse rolo da empresa, ele conseguiu convencer o meu irmão mais velho a abrir essa empresa no nome dele. Não pagaram os impostos, a empresa fechou. E numa manhã o meu irmão sai de casa pra trabalhar de carro e volta sem carro. E ele chegou já, olho vermelho, chorando. O que deu, cara? Pegaram meu carro na Blitz. Pegaram o teu carro na Blitz. Por quê? Porque na minha cabeça, multa. O que tu fez? Tipo, tu matou alguém dirigindo? Não, meu carro tava com busca e apreensão. Mas por quê? Por causa da empresa. Por causa da empresa. Caraca. Num dia ele saiu de casa com a vida normal. Ele bateu o ponto, saiu do trabalho, ele ficou sem carro. Foi no caixa eletrônico pegar um dinheiro pra sacar, pra botar no cartão do ônibus lá, pra voltar de ônibus. Conta bloqueada. Ele virou um Zé Ninguém. Cara, eu fiquei possuído de raiva. Sendo crente. Já tava convertido, né? Eu tinha 23, 24 anos. Já tava vivendo algo muito incrível até na área da música. Só que eu fiquei muito com raiva. Muito com raiva. Eu falei, não. Parou. Isso acaba hoje. Aí, meu irmão, o que ele vai fazer? Não. O que eu vou fazer? Não. O que tu vai fazer? Tu vai passar a mão no telefone, tu vai ligar pra ele, tu vai resolver isso aí. Porque se tu não for resolver, eu vou resolver. E vai ser do meu jeito. E vai ser do meu jeito. E tu sabe como é que é? Porque pra mim deu. Antes, porque eu sempre tinha isso. Antes eu não podia fazer nada. Eu era um guri, agora eu posso. Agora é homem com homem, não é criança com... Sabe? Sim. E tipo... Cara, eu não tinha respeito, não tinha temor, eu não tinha nada. Eu tinha uma pessoa que devia ser meu pai e nunca foi.
Pra mim era muito fácil dar um 3, 4 tapas. Mas muito fácil, sabe? E meu irmão ficou meio assim e tal. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos se acalmar e tal. Aí combinamos um dia e fomos conversar com ele. E a conversa foi muito tenebrosa, velho. Tipo, meu irmão chegou, tipo, literalmente sem nada, sabe? E meu pai debochando muito da cara dele e coisa e tal. E a gente tentando resolver aquilo. E uma hora eu me irritei, bati na mesa. Mano, seguinte, ou tu resolve, ou eu vou voltar aqui e não vai ficar legal pro teu lado. Resolve, porque eu tô de saco cheio. E ali eu meio que desabafei com ele e, tipo, parti pra cima, só não encostei porque meu irmão me segurou e tal, e foi até bom. E esse foi o basta. Dali, ele parou de tipo, tentar interferir na nossa vida, porque ele sempre interferia na nossa vida. Acontecia alguma coisinha, tu ia ver, tinha o dedo dele, sabe? E coisas, tipo, bizarras, assim, do dia a dia. E dali ele parou um pouco. Daí ele deu um outro carro lá pro meu irmão, pagou e tal, enfim, e tentou corrigir a situação do jeito dele, demorado, mas tentou fazer alguma coisa, né? Até que nisso ele pelo menos tentou. E ali ele deu um basta e eu comecei a me ver mais um pouco livre daquilo, tipo, do fantasma, sacou? Tinha uma coisa dentro de mim, sabe? E nisso, irmão, eu me converti na Assembleia. Nesse período aí eu tava em outra igreja já, que foi um trabalho que a gente fez ali dentro da Chico Mendes. Sim. Que foi muito louco. Foi muito louco. Ali eu vi Deus de um jeito que eu não conhecia, cara. Tipo, eu nunca tinha visto um cadeirante levantar, eu vi ali, sabe? Mano, Deus assim, ó, o manifestar de Deus ali daquele jeito, sabe? Uma igrejinha pequenininha, 4 paredes, um teclado de um iniciante e um violão sem uma corda. Tipo, e Deus fazendo ali, sabe? E dessa igreja, a gente saiu dali porque deu o tempo, voltou pra Assembleia, pra congregação da família da minha namorada na época. E eu tava achando que eu tava voando na vida. Eu tô voando. Tô servindo a Deus. Tipo, eu gostava muito daquela menina, vou casar e tal, que ela tava tudo planejadinho, tudo certinho. Irmão, do dia pra noite a mina chega, não quero mais. Terminou comigo. Aí ali baqueou. Porque eu sou muito do, como assim? Sabe? E eu, como assim? E, tipo, eu tô fazendo, cara, tá tudo lindo agora, todos os meus planos por água abaixo. E, irmão, foram 3 anos difíceis. Porque dali, cara, assim, ó. Antes de conhecer Jesus, eu nunca fui um cara que fumou, um cara que bebeu, um cara que incomodou com droga. Eu era briguento. Só que eu sabia o meu limite, sabe? Eu comecei a ficar muito sozinho naquele período. Eu entrei numa depressão tipo, profunda, assim, do tipo assim, ó. Eu fazia faculdade na época, de Direito, e eu tinha um estágio. Eu tranquei a faculdade. Mais de um semestre em sequência, assim. Eu ia no primeiro dia, trancava. E eu não queria perder o estágio. Daí eu ia, rematriculava. Sim. Sabe? Aí trancava a faculdade, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, assim. Todo aquele filme se passando na minha cabeça, assim, aquela confusão, e eu não entendia, assim, mano. Larguei. Tipo, já que a vida é isso aí, já, tipo, revoltadaço, assim, já que o cara faz as coisas tudo e, pô, Deus pega e faz isso, tipo, revoltado com Deus, assim, sabe? E só que eu vivia uma vida assim, cara, o meu estágio era tarde, eu acordava, tipo assim, ó, 20 para meio-dia, comia qualquer coisa quando comia, pegava o ônibus meio-dia, entrava no estágio 1, saía às 5, voltava pra casa, me tacava no quarto. Ficava ali, ou ouvindo música, ou pensando besteira e coisa, virou o dia. Outro dia a mesma coisa. Virou uma rotina. Levanta 20 para meio-dia, se arruma, sabe? Fiquei nisso um tempão. E aí eu tava sem ninguém ao meu redor. E eu comecei a ver que aquilo tava me deixando muito ruim. Identifiquei que eu tava ruim. Assim, vou procurar a galera das antigas. A galera que sempre andou comigo, a galera do futebol, a galera aqui da rua. Até porque os meus amigos da rua que morava na casa da mãe não eram um cara muito louco. Era uma rapaziada, gostava da baladinha deles, mas tipo, era só isso. Só que, mano, sabe quando não é pra ti a parada? Aí eu comecei a viver aquilo. Tipo, eu nunca fui em balada. Daí eu tava com 27, 28 anos na cara, indo pra balada. Tipo, era pra ter começado isso aí antes, tá ligado? Tipo, e eu, o que eu tô fazendo aqui? O que faz aqui? Sabe? Tipo, e eu ia basicamente, mano, pra dirigir e pra ver os caras fazer besteira e ficar rindo da cara deles depois. Tipo, era isso. Eu chegava, não fazia nada, tava sempre preocupado onde é que é a saída, porque, meu Deus do céu, se der um rolo aqui, sabe? Só que eu tava tentando não ficar sozinho. E a amizade que eu tinha dos dois. Até que Deus começou a me apertar. Eu tava, tipo, totalmente fora mesmo assim. E um belo dia eu tô dentro de uma balada dessa
E um dos abençoados meus amigos me arrumou uma briga. Só que ele não arrumou uma briga com um. Ele arrumou uma briga com uma galera de um time de futebol americano. Bem conhecidinho aqui dele. E o time de futebol americano, quantas cabeças tem? E nós em 3? E com certeza não eram uns caras pequenos, né? Não. Só gurizinho Futebol franzino. americano. Só gurizinho franzino. Aí eu olhei pra aquela situação assim, mano, e tipo assim, eu nunca fui deixar ninguém na mão. Cara, eu sei que eu pulei no meio, tirei um, tirei outro, e fui conversando com os caras e tomei uns tapas, uns arranhão, enfim, lá, mas nada, muito coisa. Só que eu vi, mano, não dá pra mim. Não é isso aqui. Essa vida aí eu já não tenho mais faz tempo. Por mais que agora esteja ruim, eu não quero voltar a ser uma pessoa que tá nesse meio dessa loucura toda de novo. Sabe? E, cara, eu comecei a orar, sabe? Eu comecei, mesmo sozinho, eu comecei a buscar. Tipo, às vezes eu tava dentro do quarto, eu comecei a orar. Botava uma música e ia tentando assim. E Deus começou a mover, cara. Deus começou a mover. Um belo dia eu tava numa outra balada. E no tempo de assembleia a gente tinha um time de futebol. Onde todo mundo era crente. Menos um zagueiro. Que a gente tentava evangelizar aquele bicho e ele nada, e não queria saber. Só o cara era gente boa, jogava com a gente. Eu fui na balada e encontrei esse cara lá. Quando ele me viu, olhou assim, não acredito. Não acredito, tá aqui, cara. Ei, vai embora, pô. Ele falou pra ti. Falando pra mim? Ele falando pra mim. Ei, vai embora, pô. Não, pô. Que vai embora, pô. Acabei de chegar. Não, pô, vai embora. Eu, não, tá. Beleza, então. Valeu aí, tá. Depois eu vou. Não, pô. Ele foi me pegando. Não, pô. Vai embora. Ali, ó, vou te levar até a saída ali. O teu lugar não é aqui. Tu sabe onde é o teu lugar? O teu lugar não é aqui, pô. O que tu tá fazendo aqui, cara? Tu tá maluco? Aí me deu uma maior da bronca. E eu sei que eu tava, tipo, no meio da madrugada, parado na frente da balada assim, tá aí. E agora? O que houve? Os amigos lá dentro, o que houve? Tipo, só que ali Deus começou a... Tipo, cara, eu tô te chamando de volta. Tô te chamando de volta, tô te chamando de volta, tô te chamando de volta. E vem. Só que aí você tá muito afundado, sabe? Eu tava muito afundado na minha rotina do mundo. Tava envolvido com coisas que a gente não faz. E daí tipo, é mais difícil pra largar, sabe? E tava naquela situação, mano. E tava sem igreja. Sem alguém pra ajudar Sem também alguém ali. pra me ajudar. Tipo, eu tava totalmente sozinho. Tipo, eu conversava com a minha mãe. Mas a galera da igreja não te procurava? Não, mano. Quando... Geralmente a igreja vai ter ali, tipo, a mocidade, os adolescentes. Ninguém, mano. Teve uma pessoa que me procurou. E é por isso que hoje eu dou tanto valor. Porque nesse momento, mano, a partir do momento que a gente terminou aquele relacionamento e eu fiquei sozinho, ninguém me procurou. Apenas duas pessoas que tentaram me levar para outra igreja. A gente até foi, só que aí não se adaptou muito. Eu sozinho, no caso, né, com eles. E depois eu fiquei mais um tempão sozinho. Só que nesse momento eu tava naquela assim, ó. Ou o senhor faz alguma coisa, ou eu vou colocar um fim nessa parada, porque eu tô agoniado. Eu sei que não é pra eu estar vivendo desse jeito. Eu sei que essa não é a vida. Só que eu orava assim, ó. Jesus, eu não tenho força nem pra me matar. Então faz alguma coisa, manda um ônibus, um caminhão, manda alguém me dar um tiro. Tu orava assim? Eu orava assim, porque eu tava envergonhado. Eu tava envergonhado. Porque eu não conseguia aceitar que eu tinha vivido toda uma vida longe de um monte de coisa ruim. Aí, pô, conheci Jesus, que é o cara. Tive muitas experiências com ele. Vivi muita coisa muito louca com ele, que só ele explica. Aí, do nada, se desvia e fez o que nunca fez lá atrás. Eu sentia muita vergonha disso. Mas é assim, ó, era uma vergonha assim que eu ficava constrangido de um ponto assim que eu me encolhia, sabe? E aí, ao mesmo tempo, tu não tem com quem conversar, tu não tem com quem se abrir. Tentava conversar um pouco com a minha mãe me aconselhava, só que tipo, era só aquilo. Não era a mesma linguagem. E isso não é por mal. Sim, sabe? é Tipo, porque ela não tinha o conhecimento também pra dar um direcionamento, sabe? né? Ela não conseguia me direcionar como eu precisava ser direcionado. E eu tava, cara, desse jeito, até que um dia eu tava trabalhando. Nessa época eu já fazia aplicativo. Eu já tinha saído do estágio e tava fazendo aplicativo. Que aí a faculdade começou a ficar muito doida. Tipo, aula de manhã, aula à tarde. Aula à noite e aula de manhã. Então não tinha como pegar um emprego... Ah, mano, trabalho no contraturno e estudo quando dá, né? Tentando, naquela briga, tentando voltar, tentando estudar e tal. E eu tô um belo dia, cara, dirigindo, era de manhã assim, recebo uma mensagem no meu celular. E aquela mensagem me trouxe de volta, cara. Aquela mensagem me trouxe de volta. Porque ali eu vi Deus assim, cara, só pode ser tu. Porque assim, ó, o que a gente espera
quando tem alguém afastado. O Thiago tá mal e saiu fora da igreja. Eu vou lá conversar com o Thiago. Não a minha esposa. Sim. Saca? Tem essa parada. Sim. E eu recebi uma mensagem aquele dia, mano, da Fran, Cara. no Instagram. Ela já brigando comigo, né? Pô, tô te procurando faz tempo, eu tô te mandando mensagem, tu não recebe, tu tá me mandando mensagem. A Fran nem briga, pô, Não, tadinha, né, Fran? Não, Tadinha. quase nada. Minha líder é uma benção. Ai, mas brincadeiras à parte, aí a gente começou a conversar e ela me falou da mais de Cristo. Pô, a gente tá indo numa igreja bem legal. Aí, né? Já pegou no ponto fraco, né? Pô, tem a galera lá, daí a gente vai lá pros cultos. Pô, é bem aquela pegada de grupo de jovem que a gente gostar, depois o pessoal sai pra comer e tal. Comida. Opa. Ô, mano, bem assim, pô. Essa era a minha, sabe? E eu, cara, beleza, eu vou tentar ir sim, Fran. Vou tentar, pô, obrigado e tal. Aí, cara, só que foi passando o tempo. Nisso, eu já tinha começado a conversar de novo com a Carla. Já estávamos conversando e tal, meio que de namorico ali e tal. E aí foi do aí briga. Eu tinha que voltar e trazer ela junto. Porque, mano, eu sempre soube do que Deus tinha pra mim. Eu só fui teimoso. Sim. Eu sabia que uma hora o negócio ia bater, eu não ia ter como, sabe? E eu sabia que uma hora ele ia me apertar e ele ia me fazer escolhas. E eu ia ter que fazer. E não deu outra, cara. Eu comecei a ir bem devagarinho numa live. Conheci o pastor André, conheci a pastora Lia, conheci a galera, fui indo. Ela foi vindo junto, e aí a gente foi conversando. No início ela se assustou um pouco. Essa vida eu não quero pra mim, porque eu já tive aqui, vou ter que ficar sozinho aqui então. Mas amém, Jesus, vamos lá, sabe? Só que, cara, graças a Deus, Deus foi movendo, foi tocando no coração. E hoje a gente tá casado, graças a Deus, sabe? E Deus cuidou de tudo, assim. Só que o processo foi dolorido, porque aí, mano, aconteceu uma parada chamada Retiro Face to Face. Ah, mas... Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. Cara, tudo que eu bati na vida nos outros, eu apoiou lá, né? na semana, mano. Cara, assim, ó, mano, não teve como, cara. Eu fui como participante a primeira vez e Deus, ele me tratou muito. Ele me tratou muito. Ele foi tratando. E o momento que foi crucial foi essa parada com meu pai. Porque quando eu identifiquei lá no retiro que eu precisava liberar perdão, o que eu tinha na minha cabeça? Que já tava resolvido. Já tá resolvido. Aquele dia lá... A gente sempre acha que tá tudo ok, eu né? Eu fui lá, Tudo certo. eu falei o que eu queria. E também assim, vi ele poucas vezes, então não me afeta. Eu tava achando que as minhas dores eram outras coisas. Tipo, o relacionamento que não deu certo. As coisas que falaram pra mim, tipo, de outras pessoas de fora. E eu tava crente achando que era isso. E eu, não, beleza, Jesus. Eu fui realmente entregue, sabe? Eu vou lá pra que eu realmente seja mudado. Só que eu tava me enganando, assim, tipo, não, Jesus, beleza, vamos lá. E eu vou... Vamos lá, então, já que eu tenho que perdoar, vou perdoar. E daí comecei, perdoa fulana, perdoa tal. Não, para. Não é assim. Não, para. Não te enganes. Assim, ó, tu quer te enganar, tu pode te enganar, mas eu não. Volta lá atrás. Mano, aí doeu. Boatos, porque eu não lembro, que eu ensopei a camisa de alguns líderes naquele retiro nesse momento, porque foi um negócio, tipo, arrancou, sabe? E arrancou, eu voltei muito leve, eu voltei de fato assim, outra pessoa. E o que é o mais legal disso? Que família é família, né? A gente vai ter sempre. E não tem como fugir. Às vezes você tem lá, né, aquela pessoa que, não vou muito com a cara, mas, pô, é a tua família, irmão. Se vira. Foi a que Deus te deu, né? Deus te colocou, o amigo te escolhe, agora a família não. Sabe? E eu fiz muita coisa relacionada ao meu pai e à família do meu pai, relacionada à mágoa. Por exemplo, o enterro e velório da minha avó, a mãe dele, eu não fui. Ela é minha avó, eu não fui. Por mágoa com teu pai. Por mágoa com ele. Eu não fui. Então tu nem se relacionava com a tua família por parte de pai? Eu me relacionava com uma pessoa que eu me relaciono até hoje, que é uma irmã do meu pai. Uma tia minha, que ela é casada com o irmão da minha mãe. Então, assim, as famílias são em comum. Entendi. Então, eu convivia muito com ela nas reuniões de família do lado da minha mãe. Reunião de família do lado do meu pai, eu nunca tive. Sabe? Então, eu convivia muito com ela, me relacionava com ela ali e tal, mas aquela coisa, tipo, ali, né? Tia e tal. E ela, meu Deus, pros sobrinhos, ela é muito querida, eu não tenho nada pra reclamar dela, assim, sabe? Só que, como todo mundo também, existem pessoas que são difíceis, sabe? E
esse era o convívio que eu tinha com a família do meu pai. Então, assim, quando a minha avó faleceu, cara, eu não... Tipo assim, não vou. Meus irmãos, tu não vai? Eu não vou. Que convívio que eu tenho? Tu foi o único que não foi. Fui o único. Que convívio que eu tenho? Eu não tenho convívio nenhum. Eu não lembro mais nem do rosto. E pra piorar, ela fez muitas coisas pra mãe nesse processo de divórcio que não estavam certas. Então, assim, eu não vou. Vocês querem ir, vocês vão. Eu não vou. E a minha avó partiu, mano. E eu não fui lá me despedir. Com mágoa, sabe? Só que Deus, cara, ele foi tratando todas essas coisas. Sabe? Foi tratando tudo isso. E a gente vai amadurecendo também, vai entendendo certas coisas. E algo que me marcou muito, porque a gente às vezes pega o evangelho e quer botar ele pra nossa vida. O evangelho foi feito pra mim, pra que eu tenha benefício e pra que Deus transforme a minha vida e eu fique grandão. Cara, não tem nada a ver com isso. Porque assim, ó, a minha vida toda, quando alguém vinha falar de alguma coisa da família do meu pai, o que eu dizia? Eu quero que se exploda. Por mim, morre tudo. Eles não são tudo ruim, porque só chegavam as histórias, vive se brigando, e não sei o quê. Não são tudo ruim, que morra. Esse era o meu pensamento. Só que, cara, uma semana depois do retiro, eu com outra mentalidade, com outro coração, com outra vida, a minha tia me chama. Eu cheguei na casa da avó. Ei, preciso conversar contigo. Agora? Senta aí. Comecei a trocar ideia com ela na mesa. E ela começou a falar dessas confusões, assim, porque fulano brigou com fulano, tal. E eu comecei a ouvir aquilo, começou a me dar uma irritação, assim, cara, que há tempo eu não sentia, assim, eu fiquei assim, meu Deus, cara. Ainda essa história, sabe? Tipo, eu não quero mais ouvir isso. E ela ficou falando. O que tu acha que a tia deve fazer? A tia deve perdoar ou não deve? Tia, primeiro que assim, ó. Esse negócio de irmão brigar com irmão, pra mim, não dá. Porque lá em casa, meu Deus, se a minha mãe soubesse que eu tava brigado com o irmão meu, apanhava os dois, filho. Então não tinha ficar o irmão chateado com o irmão. Não existe isso. Então eu não consigo entender a tia nesse sentido. Agora sim, vamos tirar a minha opinião, vamos pra Bíblia. Peguei a Bíblia, abri. Aqui, ó. Mateus, tal. Onde mais aqui, ó. Perdão. E ali eu conversando com ela sobre a Bíblia e coisas assim. E eu conversando com ela e falando com ela e eu pensando, não tô acreditando no que eu tô fazendo. Não é eu aqui. Aí eu comecei a perceber o porquê de tanta loucura e porquê dessa transformação. Para que eu começasse a conversar com as pessoas. A falar o que realmente importa e não a minha opinião. Sabe? Cara, eu terminei aquela conversa ali e eu fui pro canto chorar. Jesus, obrigado, porque até então eu ia mandar ela matar todo mundo. Só que não é isso que o Senhor faria. E eu preciso aprender a fazer o que o Senhor faria, porque eu sou bem teimosinho. Sabe? E, cara, dali Deus ele foi me pegando, foi me moldando. E hoje a gente tá aí. Nessa vida bem louca que a gente vive. Quantos anos já, mano, na live ali? Cara, no Alive 7, 2018, 19, 20, 21. Tá, e deixa eu voltar numa questão. Vai lá. Tu comentou que tu tava na igreja, lá na Assembleia, e aí tu travou na banda, tu percebeu que não tinha o teclado. Isso. E aí tu sentiu no teu coração de tipo assim, vai lá e faz então. Eu esqueci de pular, eu pulei só essa parte. Isso. Mas é isso que eu queria entender. Como é que começou esse teu envolvimento com a música e como é que tu teve esse despertar, tipo, pro teclado? Já que tu falava que, tipo, não, teclado eu nunca vou tocar. O despertar pro teclado foi nessa ocasião aí. Nessa ocasião. Só que aí tinha um problema. Eu sempre quis tocar as coisas e sempre soube mais ou menos. Eu nunca soube de fato. E a resposta que eu dei pro Espírito Santo naquele momento é muito legal. Só que eu não sei fazer um dó no teclado. Eu não sei fazer nada. Aí eu parei assim, mas também, pô, é só aprender, né? Não é muito... O que eu faço pra... Não é muito, né? Não sabe, aprende. E, cara, eu fiz 6 meses de conservatório. Que não serviu de nada. De nada. Isso é muito bom, cara. Quando eu falo com os outros sobre isso... Eu achei que ele ia falar, tipo assim, pô... Não, seja no conservatório... Resolveu minha vida. Não deu. E não serviu de nada. Não deu. Mas assim, ó, não é culpa do conservatório. Sim. Que foi tudo muito precoce. Eu comecei a estudar, eu não sabia nada. Daí eu aprendia durante a semana por partitura. E eu chegava no final de semana, nego, eu saía do Campeche, às vezes de bicicleta. Ia pra Tapera, onde eu me converti, onde a Carla morava. Pertinho, hein? Pertinho. Não, Mano, bicicleta, pé, ônibus, eu dava um jeito, eu ia. E era igreja, convivendo com as pessoas e tal. Daí eu conversei com o meu líder de jovens na época. Ele falou, não, beleza, tá precisando, não tem impedimento nenhum. Só que assim, ó, a tua vida aí, nós vamos ter que ver umas coisinhas.
tem que melhorar algumas coisinhas. Teu líder de jovem não é o teu líder hoje, né? Não, Ah, não é, tá. não é, não é. Meu líder de jovens na época, pô, um cara top, tá? É. Vocês precisam conhecer. Ele mora hoje, acho que em Campos do Jordão, mas o cara é fera, mano. O cara é fera. Eu tenho muita gratidão por ele. Top. Porque muita coisa ele foi me colocando no caminho, assim, sabe? Tipo, ó, Auxiliando, né? ajeita aqui, ajeita ali e tal, sabe? Cara, muito top, assim. E eu comecei nesse processo, mano, de aprender. Aí abandonei o conservatório. Porque, tipo, tá me atrapalhando. Eu quero. Mano, eu tava louco. Eu quero é Jesus, mano. Tipo, lá na minha cabeça, Sim. aqui não tem, eu quero ir onde tem, sabe? Eu Sim. tava alucinado. E eu comecei a aprender muita coisa sozinho e comecei a tocar na banda da igreja. Sabe? E ali começou na Assembleia, tocando na banda da igreja, tocando teclado. Mas tu comprou um teclado e foi tocar. Eu ganhei um teclado na época, se eu não me engano, acho que foi da mãe. Teclado Entendi. bem simplesinho, de começo assim, acho que foi a mãe que... Porque teu irmão já tocava, teu irmão já tinha o instrumento dele. Ele já tinha e pai emprestar. Né? É um ciúme, né? Ai, Eu ai, sei. música com seu instrumento. E é compreensível, é compreensível. É complicado. E aí a mãe me deu esse teclado de presente, aí eu comecei, fui indo, aí tocava nos cultos, tocava em congresso, fui indo. E dali pra frente, sempre envolvido com música. E Deus sempre falando muito, muito pesado no meu coração. Nesse período, por exemplo, da Assembleia de Deus da Tapera, um belo dia eu tava lá na casa da Carla, chegou um colega meu que tocava baixo. Alisson, sonhei com uma parada. Que parada? Mano, eu sonhei e Deus me deu essa letra aqui, ó. Eu preciso que tu pegue essa letra aqui e coloque o arranjo pra mim. Eu fiquei assim, opa, como assim colocar o arranjo? Eu acho que eu não sei. Não, tu sabe. Deus falou que tu vai fazer. Então faz. E, cara, eu fiz. Sabe? Tipo, Deus foi direcionando ali e saiu a parada. E, tipo, opa, temos uma música. E nesse dia, Deus falou bem legal comigo. Assim, ó, cara, isso vai acontecer bastante vezes. Se prepara mais. Porque eu tenho chamado pra ti pra isso. Só que, mano, eu sempre fui muito de, não tô preparado, fulano é melhor. Isso. Sabe aquele mimimi todo, assim, sabe? Sim, O sim. fulano é melhor, quem sou eu, sabe? E a gente foi deixando. Eu passei por vários lugares, tipo, com a música sendo um hobby. Tipo assim, eu vou trabalhar e aí no final de semana eu vou servir a Deus com a música. Era esse o meu plano. Tanto que eu comecei a fazer faculdade de Direito. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Fora da igreja, tu nunca Tentei. tocou? Eu tentei. Nesse período de que eu fiquei desviadão ali os 3 anos, algumas pessoas me chamaram pra tocar, amigos, e eu fui, e alguns projetos, mas assim, tipo, eu nunca cheguei a fazer um show, alguma coisa assim. Sim. Mas tipo assim, na primeira gravação que ia ter, eu bloqueei já. Entendi. Eu cheguei a entrar dentro do estúdio, parei na frente do cara que ia ser era uma banda de rock assim, tal, o cara grandão, aquele estilão rockão, né? E eu travei. Só que eu travei, tipo, o Espírito Santo, Não é aí. não põe tua mão aí, Fui não. eu que... Não põe, sabe assim, e eu, que besteira aí tem. Não põe tua mão aí, não. E aí eu entendi assim, mano, tá. Deu assim, ó, galera, desculpa. Foi mal. Tá, e aí deixa eu te perguntar. É algo que eu já sei, mas eu quero te perguntar e eu quero que tu conte. Tu acabou de falar ali, né, que tipo... Tinha esse negócio, tipo, o outro é melhor. Essa questão do mimimi. Aham. E aí tu sai de uma igrejinha, Assembleia de Deus. E aí tu chega na Mais de Cristo, que é uma igreja hoje que tem uma estrutura. Na época que tu chegou já tinha uma estrutura, todo um negócio. E aí como é que é pra ti, tipo, como é que eu vou servir aqui? Sabe, tipo, como é que foi esse teu envolvimento com a música na nossa igreja hoje? Ali foi muito louco. Porque, primeiro, eu cheguei, eu tinha vendido tudo que eu tinha de instrumento e coisa. Eu fiquei zerado. Quando tu chegou na igreja? Quando eu cheguei na Mais de Cristo. Eu fiquei com raiva de tudo, de Deus, da igreja, da música e vendi tudo. Nossa. Sabe? E tava em outros planos, tava querendo fazer faculdade, querendo me formar e trabalhar com direito. Eu cheguei, eu vi aquilo, uau, que banda boa, mano. Aí tu vai indo no culto, vai no outro, mano, os caras não erram. Eu pegava, a Carla não entendia, mas os caras não erram. Tipo, não entendia nada. Isso é louco, né? E eu ali empolgadaço, sabe? Só que, cara, quando Deus ele tem um negócio contigo, mano, aí alguém falou pra pastora Lia, que eu acho que até foi a Fran que falou que eu tocava, tal, ela veio, conversou um pouco comigo, disse, não quero, né, pra mim, já me machuquei muito. Só que eu tive uma conversa que mudou minha vida com o Deni. Grande Deni. O Deni é outro que... Meu Deni. Deus, cara, meu Deus, que sorte que eu tive na vida de conviver com esse cara, mano. Porque a gente caminha junto desde a Assembleia, sabe, desde de guri, e sempre do mesmo jeito. Mano.
sempre da mesma forma. Ele é sensacional, mano. É um Ele é coração, né, cara? Coração gigante. Ele é sensacional. E, cara, é um amigo, é um cara que eu tenho por amigo, não é à toa que é meu padrinho de casamento, sabe? E eu tô sempre perto, eu quero estar perto, eu faço questão, porque é um cara que... Mano, ele sempre esteve ali. Quando todo mundo virou as costas, mano, ele e a Fran estiveram ali, sabe? Então eu honro essas pessoas, cara. Isso é legal. Cara. Eu honro essas pessoas. Isso Porque, é muito mano, legal. foi todo mundo. Todo mundo. Sabe o que é todo mundo? Eu vivi isso. E ele assim, não, Alisson. Vai lá em casa, vamos conversar. Sabe que jeito dele? Ô, mano, isso Vai lá em é... casa, vamos conversar. O Alisson falou uma parada no outro episódio, que é uma coisa que acontece automático, né, cara? Virou as costas, o cara teve lá. Virou as costas, o cara teve lá. Virou as costas, o cara teve lá. Entendeu? É o ciclo, né? Isso É um ciclo. E eu conversei com ele. Ele foi me deixar em casa um dia e ele falou, tá, negão, quando é que tu vai começar a fazer o que Deus tem pra ti? Porque desde que eu te conheço, eu tenho chamado. Só que tá travado isso aí. Aí eu, mano, tu já viu a banda dos caras? Tu já viu os caras? Vou me meter lá pra quê? O que eu vou fazer ali, mano? Ele, Alisson, mas é o teu chamado? Tá, é meu chamado, mas o meu chamado não envolve atrapalhar as pessoas. Eu vou fazer o que ali, cara? Eu vou atrapalhar. Ó, não quero saber da teu jeito. Te vira. Te vira. E graças a Deus, cara, porque eu comecei a estudar mais pesado. Eu fui indo. E Deus, ele foi transicionando a minha vida. Por isso que eu disse que a minha vida, ela não deu um 360. Ela deu um 360. Quando eu achei, agora me entendi, não, gira tudo novo. Porque nesse momento eu achei que eu tava com tudo resolvido. Eu comecei a servir na igreja. Aí eu fui indo naquela pegada. Eu trabalho, eu estudo, final de semana, pá. E Deus, eu quero mais. Eu quero mais. E foi indo mais. Eu falei aqui alguns episódios atrás que, tipo, eu fui um cara que eu queimei tudo. E eu queimei tudo, mano. Eu larguei a faculdade de Direito na 8ª fase. Nossa, mano. Larguei na 8ª fase. Primeiro eu tranquei. E aí eu conversei com a mãe e tal, que era a principal interessada, que sempre me apoiou e investiu em tudo e tal. Eu, mãe, não dá. Deus tá chamando, tá pesado e eu tô sofrendo. Não dá. Ou eu faço. E não é algo que eu vou fazer, tipo, não é hobby. Ele quer mais. Sabe? E entendeu e tal, e a gente vem seguindo, assim. Mas eu mudei totalmente, mano. Porque aí eu larguei isso e eu comecei a... Tudo que eu fazia, eu perguntava pra Deus. E aí, Deus, e agora? Qual é o passo que eu dou? É esse. E agora, qual é o passo que eu dou? E um dos últimos, antes de eu ver o que eu vivo hoje, foi a questão do trabalho. Eu trabalhava de motorista de aplicativo. E eu comecei a perceber, eu tô me exaurindo, tá me consumindo, e eu não tô conseguindo... assim, eu não tô nem ganhando dinheiro que eu preciso pra sustentar a casa. Sim. E eu não tô nem estudando porque eu tenho que estudar. Então, na minha concepção, tem alguma coisa errada. Só que eu era, e eu ainda sou muito, não, mano, eu sou homem da casa, eu não posso deixar a desejar nessa parte de colocar dinheiro dentro de casa. Isso não existe. E a minha crise, como é que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que mergulhar mais, que eu tenho que estudar mais, eu já entendi que Deus, ele quer que eu trabalhe com isso, inclusive. Só que como é que eu vou fazer? Eu não sabia como fazer. E aí Deus foi lá, não é tu que vai fazer. Tu vai ter que fazer uma coisa só, que é ter coragem, o resto eu faço. E, mano, foi... Em um outro retiro eu recebi a confirmação, que eu pedia a confirmação. Eu sempre, Jesus, confirma, porque se o Senhor... Eu dizia, se o Senhor não mandar um sinal luminoso, eu não acredito. Porque não é o meu... Gente, isso não tá certo, tá? Mas foi o que eu fiz. Não é a minha rotina, tem a vida da minha esposa também. Sim. Sabe? E eu me cobrava pra caramba com isso assim. Eu disse, cara, se não for muito claro, eu não vou fazer. Uma coisa é um cara sozinho, isso. Outra coisa é um cara... Isso. Tanto com que quando família. eu comecei a entender isso, eu ficava pensando, mano, por que isso que tá acontecendo agora não aconteceu quando eu era solteiro? Ia ser mais tranquilo, sabe? Tipo, era muito mais fácil eu tocar o louco. É que aí não ia ter graça. Não ia ser o que é hoje, tá ligado? E eu, cara, que doideira, mano. Só que não teve como, mano. Em um retiro específico, que eu não sei se o Thiago tava, o primeiro que a equipe endoidou, acho que tu não tava. Não, tá. Foi um retiro muito louco e eu não posso falar muito dos detalhes aqui, porque, né, é meio... Se inscreve ultra secreto, assim. Quem quiser saber, inclusive, retiro face a face, acho que é 8 e 9 de março, né? 8 e 9 de março. 8 e 9. Corre. Mas num desses retiros, cara, Deus mandou o sinal luminoso pra mim. Sabe? E eu, agora não tem jeito. Chamei a Carla, amor, assim. Ela, não, vambora. Se Deus tá falando, vambora. Top, mano. E dali pra frente, mano, é tudo que eu tenho vivido. É Jesus, a presença dele.
a música, a minha igreja local, as poucas agendas que eu faço, os meus amigos, o meu GC, que eu não abro mão. E é isso que eu tenho vivido, cara. E eu falei uns episódios aqui atrás que, mano, Deus ele supre, sabe? É muito louco isso, porque... cara... Hoje a gente tá aqui na QI Produções, no local físico, a gente tá gravando aqui. Eu cheguei nesse local por causa de uma escola de música que tem aqui na frente, chamada Instituto Rocket. Só que eu vim parar nesse lugar, mano, eu só era motorista. Alguém falou com a dona da escola pra chamar a minha esposa, Carla, porque precisava de assistente social. A entrevista é tal dia. Amor, tu me leva? Levo. Cheguei ali, fui descobrir que alguém que chamou era a esposa de um amigo nosso aqui, o Samuca, Samuel, baterista, que as duas serviram juntas na igreja. Ela lembrou da Carla, chamou pro projeto. Eu cheguei, a escola precisava de um tecladista, o Samuca me conhecia da outra escola e eu tô trabalhando aqui até hoje. Que louco. Tipo... Sabe? Contratado sem entrevista marcada. Tipo... Cara, não tem explicação, mano. Não tem explicação, sabe? Tipo, se isso aí não é Deus, eu sei lá, mano, tô doido. Muito top. E tipo assim, às vezes a gente ainda tenta, eu pelo menos, né, falo por mim, quando acontece uma situação dessa, tipo, por exemplo, que tu recebeu o sinal de tipo, pô, agora Deus deu o sinal e vai ficar tudo ok. Tem gente que tipo... ainda fica com dúvida, sabe, mano? Porque eu passei por isso com o meu trabalho. O meu trabalho hoje, graças a Deus, eu vivo o que eu pedi pra Deus em uma oração muito específica. E chegou um determinado momento em que pra não usar um termo lá de fora, apertou. E aí, cara, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí Deus chegou e falou assim, ei, quem te deu esse trabalho foi eu, não foi mais ninguém. Então, se eu te disse que vai ser assim, vai ser assim. Só confia. E eu acho que isso, a gente precisa aprender muito sobre esse exemplo que tu dá pra gente, mano, de dependência. Aquele dia que eu falei no episódio em que eu tava aprendendo muito sobre esse lance de dependência, é muito sobre isso, mano. Tipo assim, eu tenho visto exemplos de pessoas que realmente, tipo... Não, cara, vamos obedecer a Deus, cara. Vamos fazer. Se ele falou, tá falado. É ele quem falou, não foi o homem que falou. E Deus não é homem pra mentir, cara. Então, quando ele fala, realmente a parada acontece. E isso é bem difícil, mano. Falar pra vocês assim, e eu falo abertamente, não é fácil. Não é fácil. Essa dependência, ela é muito louca. E quando tu falou assim, alguém, tu se apontou, Sim. Cara, durante muito tempo eu me aponto. Eu fui essa pessoa que eu já tinha entendido, daí eu não aceitava, depois eu aceitava, daí não entendia e ficava nessa coisa assim, e eu não queria, porque você quer ouvindo que a música não dá dinheiro, que isso e aquilo, que não sei o quê. O meu irmão, cara, o meu irmão é o melhor tecladista da face dessa terra. E não é porque é meu irmão. Sim. É porque eu ouvi esse cara tocar todo dia, dá raiva. Gente, assim, dá raiva. Você vai no mercado, reunião de família, um exemplo. Chega lá, tal, tem que ir na padaria, vamos no mercado, comprar um pão, um bolinho. Eu entro dentro do carro, eu boto uma música que ele não conhece de propósito. Só pra... Agora eu quero ver esse negão aí. Provocando, sabe? E lá na casa da mãe tem um piano. Cara... Ouvido absoluto. Mano, ele sai de dentro do carro, ele vai correndo no piano. Toca a música, sai do quarto, olha pra mim e dá uma risadinha. Sai daqui. Sabe, tipo... Cara, e o bicho é muito bom. E eu cresci ouvindo dele, mano, música não dá dinheiro, não sei o que. Tentou, não conseguiu. Então, assim, isso me gerou muito medo, sabe? E aí, música não dá dinheiro no meio normal. Que dirá eu que música não dá dinheiro no meio... Eu nem gosto de usar esse termo, mas gospel. Dá um negócio, mano, falar isso. Sabe, tipo, no meio cristão, que é tudo mais difícil. Isso. Que, tipo, tu tem que estar brigando toda hora pra não deixar se ser corrompido, não se deixar ser comprado, sabe? É muito meio dinheiro ainda. Só que o ponto é que Jesus, ele nunca me falou assim, vou te dar muito dinheiro. Tu vai ser rico. Não, tu falou que tu ia viver disso. Ele falou que ia viver disso. Agora, como é que vai ser? Não sei, mano. Só sei que ele falou e
tá falado. Amém. E eu tô brigando pra continuar persistindo, sabe? Tipo, porque tem dia que dá um ruim, mano. Tem dia que olha assim, ai, meu Deus do céu. Sabe? Tá difícil aqui a coisa, tá meio assim. Mas, cara, nunca deixou, sabe? Às vezes que faltou foi porque eu fui responsável. Não foi culpa dele. Sim. Sabe? Então é como tu falou, mano. Deus, quando ele falou, tá falado. Quando ele te libera uma palavra, você tem a coragem de viver isso, você vai viver isso. Foi ele que falou. Sabe? E não sou melhor que ninguém. Também não tô disputando nada com ninguém. A minha competição é comigo mesmo, cara. É todo dia tentando ser um músico melhor, todo dia tentando ser um esposo melhor, um filho melhor, e é isso aí, sabe? Top, mano. Top. É isso, né? Mano, é muito top, cara. Eu tenho certeza que essa história ela vai impactar bastante pessoas, assim como me impactou. Eu tava aqui te olhando e, tipo, os detalhes, assim, coisas que eu comecei a lembrar, assim, que eu passei também. E às vezes é um pouco parecido, assim, né? Tem a tua história, a história dele, a minha história, a história de outras pessoas que vão participar aqui com a gente também. E a galera vai entender que, tipo, é um ciclo muito parecido e que só tem uma saída, cara. A gente deixar ele trabalhar na nossa vida e ele cumprir a vontade dele, né? Porque quando a gente se permite viver, de fato, aquilo que ele tem pra gente, é como tu falou, tipo, não me prometeu que eu vou ser rico, mas eu tenho certeza que faltar também não vai, velho. Faltar também não vai. Eu acho que esse é o ponto, sabe, mano? A gente entender que precisamos ser dependentes, né? E aí, como o Alisson falou, tipo, muitas vezes que faltou ou aconteceu alguma coisa é por negligência nossa. Sim. E a história do Alisson é legal de ele falar aquilo que a gente sempre tem conversado, por isso que a gente está alinhado aqui sobre sempre ter alguém do nosso lado. Mano. A gente escolher as pessoas certas para estar do nosso lado, porque realmente quando a gente precisa é que a gente vê quem realmente vai estar do nosso lado ali, cara. As ações que tu toma a partir daquele momento difícil. Opa, peraí, eu tô com um problema aqui no meu casamento. Vou conversar com quem? Vou conversar com alguém lá de fora? Não vou. Falou essa semana isso, vou conversar com alguém que, mano, vai querer o meu bem, vai ser imparcial, não vai escolher lado. E aqui, a Bíblia tá aqui. Segue o que tá aqui. Não, isso aí é determinante, cara. Até algumas pessoas ficam meio chateadas comigo, assim, porque tem muito negócio da agenda, né? Tem agenda, não sei o que. Beleza. Quinta-feira não tem agenda, né? Quinta-feira é GC 19. Poucas foram as vezes que eu deixei de ir no GC, mano, por conta de uma agenda. Cara, raras. Poucas vezes. Aliás, poucas foram as vezes que eu deixei de ir no GC, por qualquer motivo. Porque, mano, a vida não é feita só de loucuragem, de holofote, de palco, de altar, de música e de agenda. É isso aqui, cara. É relacionamento, sabe? Evangelho é isso aqui, ó. Então, cara, muitas vezes é lá que eu me alimento, sabe? É lá que eu consigo pegar alguma coisa pra solucionar alguma coisa dentro da minha casa. É lá que eu consigo receber o combustível, às vezes, pra tentar tá ajudando outras pessoas. Então, mano, não tem negociação, sabe? Mas o que é isso? É você conseguir identificar que você precisa disso. Eu preciso caminhar com gente, cara, que esteja no mesmo propósito que eu. Não que os outros não sejam importantes. Eles são, sim. E eles estão nas nossas orações. Sim. Sabe? Só que como é que eu vou ajudar alguém se eu tô quebrado? E eu me cobro muito disso. Sabe? Eu já tive exemplos de um cara que ele me procurou e assim, eu nunca tentei falar de Jesus pra ele. Pra ele não, pros outros sim, pra ele não. Ele me procurou, tava com alguns problemas, tipo, com droga, enfim e tal. E ele, negão, eu tô te chamando porque da rapaziada eu sei que tu é o único que não vai me julgar. Porque as pessoas estão debochando de mim. E onde que eu aprendi que julgar, debochar, só afasta? Sabe? Então, assim, você começa a perceber, cara, esse não abrir mão da comunhão com os irmãos e com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E caminhar com pessoas que estão ali pra te apoiar, mano. Quem tem essas pessoas, aproveite, porque hoje em dia é algo raro. Hoje em dia é algo raro. Pessoas que querem sinceramente te ajudar. Pessoas que às vezes, assim, ó, o cara tá abrindo mão da rotina dele pra te ajudar. Sim. O cara, ele tá torcendo por ti de verdade, porque muitas vezes, cara, as pessoas torcem por ti até o ponto que tu tá menos que elas. Quando começou a igualar, nego, ele começa a querer te derrubar. Então, se você tem pessoas que conseguem ter a capacidade de torcer por ti, pra te colocar pra cima em detrimento, muitas vezes, deles, aproveita. Aproveita, porque é raro. Uau. Esse foi mais um episódio, galera. A gente quer deixar um recado aqui.
para que você acompanhe o nosso projeto, né? Esse projeto maravilhoso que Deus colocou aqui nos nossos corações. Sigam o nosso podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Tudo. X. Estamos em todas as redes sociais, graças a Deus. Graças a Deus. Em breve no Spotify também, né? breve no Em breve no Spotify. Spotify também. E é o seguinte, você que tem o desejo de ter um podcast, de fazer uma sessão de fotos, qualquer tipo de mídia, aqui na descrição desse vídeo vai ter todos os links para você entrar em contato com a galera da QI Produções. Tenho certeza que a galera vai suprir a necessidade que vocês têm aí, assim como supriram a nossa. O nosso podcast está muito maneiro. Eu, particularmente, estou gostando muito. Tá muito fera. Tenho certeza que vocês que estão assistindo também, ou você que vai assistir pela primeira vez também, vai curtir aí esse projeto que acontece aqui graças à ajuda da galera aqui da QI Produções. Certo, Thiago? É isso aí, galera. Muito top hoje. Mano, obrigado. Sempre uma honra Que isso. te ouvir falar. É minha. Inspiração. Já escutei algumas vezes o testemunho do Alisson e é sempre gratificante, mano. De verdade. Galera, os próximos episódios aí vão sair ao ar aí nos próximos dias. Então tem bastante conteúdo legal. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. E é isso aí, tamo junto. Valeu. Abraço.